Iniciar então mais um encontro nosso, do Pausa, com o estudo da obra Autocompaixão Feroz. E a gente vai se preparar para fazer uma aterrissagem com motivação, com propósito, com intenção. Momento do movimento aí de vocês, já buscando essa postura de introspecção, recolhimento, encontrando um modo mais confortável de se sentar, de estar, pedindo licença para os estímulos, para as distrações, para a vida que habita a casa da gente, momento que a gente se oferece, que a gente se permite estar conosco integralmente. A gente chama de aterrissagem com propósito, porque a gente pode trazer um elemento, uma atitude, que seja um suporte, uma base para o nosso exercício. Por exemplo, uma ação mais compassiva, gentil, terna, bondosa conosco. Uma intenção de estar presente, de fortalecer a paz dentro de nós. Traga aí a sua motivação pessoal. E é com essa intenção que a gente traz agora a atenção à respiração. Num primeiro momento, apenas sustentando a atenção aí, sem precisar mudar nada, influenciar em nada, se abrindo à sua experiência, a essa capacidade natural do seu corpo. Por alguns instantes, apenas observe a sua respiração. E no intervalo curto desse, talvez você perceba uma certa agitação mental, uma distração, todo movimento que acontecer, que te tire do agora, retorne, volte, estenda a mão a você, seja gentil, entregue aí essa capacidade atencional ao movimento do ar entrando, do ar saindo. Você pode notar sua respiração também pelo movimento do seu corpo, como ondas no mar, o nosso peito projeta, cresce, expande, retorna. Ainda o movimento do abdômen, expandindo ao inspirar, retraindo ao expirar. Relaxa aí. Sua prática pode ser um momento de descanso, um respiro, às vezes, de uma mente acelerada, de um dia agitado. A nossa respiração é só aquele convite gentil de estar aqui, de descansar, de entender que a gente não precisa estar o tempo todo envolvido com a mente, a narrativa, as emoções.
A pausa, a respiração, o recolhimento. É um ato compassivo, é um ato gentil, envolve aí uma intenção de trazer mais bem-estar para si, de aliviar os pesos e os desconfortos. Uma postura ativa. E a ação aqui é a nossa consciência presente. E antes da gente encerrar, a gente pode trazer o fundamento da autocompaixão, que é a nossa humanidade comum, entendendo que quando a gente faz esse movimento, por mais que ele pareça individual, ele é coletivo. As minhas ações, elas reverberam no mundo, e as ações do mundo reverberam na minha vida. Então, nesse momento, eu posso de novo trazer uma intenção, que as reverberações das minhas ações sejam fruto de mudança, justiça e equilíbrio no mundo. E é agora, nesse novo ritmo, que a gente vai retornando, vai acordando o corpo, abrindo os nossos olhos, espreguiçando, alongando, bebendo uma aguinha. Oi, Cris, Soninha, Kelly, Michele, bem-vindas. Vou Oi, boa começar. noite. Peguei um pouquinho Deu do, tempo, Cris? do. Deu tempo. Que bom. Você tá bem? Ah, tudo bem, graças a Deus. E é bom a gente ir aterrissando, porque eu estava aqui correndo, não sei o quê. Aí falei, nossa, muito bom. Ah, que bom. Ó, a pergunta que norteia sempre para minha leitura do livro é literalmente como eu me encontro, né? Então, quantas vezes a gente realmente para pensar como nós estamos nos sentindo? É uma automatização. Oi, Aline, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia? Ah, tudo ótimo, graças a Deus. Né? É automático. Às vezes é uma medida para poupar energia, né? É mais fácil do que eu abrir e dizer, olha, particularmente eu não estou bem, está acontecendo muita coisa na minha vida, eu estou passando por estados, né, problemas físicos, financeiros, pessoais, relacionais, né? É muito mais fácil eu sintetizar e dizer estou bem. Só que o que a gente diz, talvez seja um aspecto que nem a gente olhe. Então, mais uma vez, eu convido vocês a fecharem os olhos, só por um instante. E ao perguntar para vocês como vocês estão, responda para você mesmo, ainda nesse movimento de olhos fechados, recolhido, como eu me sinto agora? Mais uma perguntinha que a Christine Neff traz no livro é: o que eu preciso agora? Uma pergunta muito compassiva. O que eu preciso? O que eu sinto que eu necessito agora? E a gente traz o elemento feroz, a ação, a força, a energia, para nos perguntar: o que que eu preciso fazer agora para atender essa necessidade minha? Aos poucos vocês podem ir retornando.
A resposta que vocês chegaram é a mesma do estou bem? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Ou alguém chegou a uma resposta diferente? Antes de você perguntar, no final do acolhimento, eu falei, nossa, hoje eu tô virada de cabeça para baixo, assim, tá tudo meio embolado, mas vamos que vamos, assim. Vamos. Mas agora esse é o momento de eu conseguir me acalmar, assim. Esse é o momento de eu conseguir ter um momentinho para mim, assim. O resto é só cumprir tarefa hoje. Legal, Cris. Bacana. Mais alguém, gente, quer compartilhar? Você chegou a uma conclusão diferente do habitual? Oi, Maria Helena, bem-vinda. Neuza, bem-vinda. Gracinha, você quer falar? Eu não respondi se eu estou bem, não. Também estava bem feito a crise. Uma de perfeccionismo. Não deu conta daquilo que se propôs a fazer durante o dia. Aí a cabeça, aí a cervical, que é meu ponto fraco, ela já deu sinal. E durante o dia eu tive alguns sinais. Aí eu parei e disse: olha lá, presta atenção, entenda o que estava acontecendo, entendeu? Deu assim, uma forma de olhar por fora, né? E eu tive muitos problemas assim com outras pessoas para ajudar, os que estavam meio desesperadas. Duas pessoas hoje eu tive que dar aconselhamentos. Acho que eu virei profissão de pesquisadora para. Aí eu fiquei um pouco. Isso desgasta um pouco, porque eu tive que largar a minha proposta do dia. E aí eu fiquei meio irritada. Então eu não, eu ia para o interior, fui. O dia parece que foi mal planejado, então deu tudo errado. Aí eu quis aprender, eu quis imaginar que não tem que ter o controle, né? A gente também, os pesquisadores daqui de São Paulo tiveram uma notícia meio desagradável essa semana. Aquilo repercutiu no emocional inteiro, mas eu corri para um, para outro, abafei com um, depois eu tentei não ficar muito aquilo, sair do grupo, não ficar escutando, espero geral, entendeu? Os desafios foram muito altos. E também pode ser que esteja meio no inferno astral aí, né? Que está bem complexo a coisa. Os astros devem estar fundindo aqui meus miolos. E parece que eu quero deixar tudo pronto. Não sei por quê. Eu pensei, será que eu vou morrer? Porque eu estou querendo organizar as coisas e tudo fora do lugar me incomoda. Então, hoje foi um dia intenso nesse sentido de querer manter a calma. Mas eu ainda fiz um exercício físico pela manhã, então melhorou, né? Depois veio e piorou um pouco. E agora, depois daqui, eu vou fazer outra meditação, que eu fiz de manhã. Vou procurar respirar para soltar, né? Procurar respirar. Então foi isso, um pouco de. Não estava bem, não. A minha resposta foi real. Legal, Graça. Pessoal, singular, né? O momento que cada uma está vivendo. E aí a nossa prática de mindfulness já envolve trazer clareza daquilo que está acontecendo na nossa experiência pessoal. E aí a fala da Graça, assim, já complementa ricamente a teoria da proposta do encontro de hoje. Eu vou voltar nos slides da semana passada, porque a nossa conversa está dentro deles, mas de um jeito muito rico, muito bonito. Vocês lembram que a gente começou falando sobre o aspecto do yin yang na vida, né? A gente até trouxe de forma associativa o que que é o yin, o que que é o yang, né? Geralmente a gente interpreta essas duas forças, energias, né, universais como um feminino, quietude, energia suave, receptiva, nutridora, né? O escuro, né, da introspecção, do recolhimento, do negativo,
E o Yang seria energia masculina, movimento, energia, vigor, né? Uma energia mais dominadora, orientada, luz e positivo. Vocês lembram disso? Tá fresquinho aí? E aí a Christine vai trazer essa correlação para a gente entre a autocompaixão terna, que seria o Yin, e a compaixão feroz, que é essa força de ação na vida, né? Esse movimento com o intuito, por exemplo, de romper com a injustiça, né? De defender os direitos, de prover, de fazer, né? E aí ela chegou nessa tabelinha, que a gente conversou bastante em cima dela, que ela trouxe, além da autocompaixão que a gente estava acostumado, que é a terna, que a gente estudou no livro um, ela trouxe aqui três tipos, mais três tipos de compaixão no nível feroz, que é a compaixão com o intuito de proteger, prover e motivar. Então, por exemplo, a compaixão terna, né, que a gente lembra dos três fundamentos, autobondade, humanidade comum e mindfulness, é esse ato bondoso e gentil comigo, né? O mindfulness vem com uma presença que reconhece o sofrimento, a humanidade em comum me conecta a essa experiência humana onde todos os seres, né, vivem, passam por isso, lidam com as imperfeições, os erros, os desafios, os desconfortos, e é nesse lugar de dor que a minha autobondade entra, né, me aceitando, me integrando exatamente como eu sou. Isso é uma energia yin, é uma energia para dentro, né? Quando ela traz a feroz, quanto mais eu estudo, eu estou gostando disso, eu estou começando a entender melhor isso. A feroz, ela traz três elementos, mas deve tender ao infinito, né? Aqui ela trouxe três que perpassam uma parte da nossa vida, que é uma compaixão no sentido de proteger, quando a gente precisa da coragem, né? A autobondade vem da coragem amorosa de fazer o que precisa ser feito, né? Por exemplo, estabelecer limites, dizer não, nos posicionar diante de situações injustas. A humanidade em comum vem de se empoderar e entender que a gente está lutando, né? Uma luta coletiva em prol de todos. E mindfulness entra com uma clareza para a gente ter uma ação que seja construtiva, positiva. Aí lá na Feroz a gente viu que é essa questão de prover, prover vem dessa pergunta que a gente fez, quais as minhas necessidades hoje, então, eu me integro nesse campo de eu também preciso satisfazer aquilo que eu preciso. Eu preciso reconhecer as minhas necessidades para que eu possa atendê-las, né? Podem ser necessidades básicas, mas eu preciso olhar para mim, porque a gente tem uma cultura muito forte de olhar para fora. E para quem deu uma olhadinha lá na capa do nosso livro, aí já entra o nosso bate-papo aqui, o título do livro é Compaixão Feroz, como as mulheres podem fazer uso da bondade para se manifestar livremente, reivindicar seu poder e prosperar. Num primeiro momento, aqui no capítulo 2, ela vai discutir questões de gênero, mas depois ela integra e fala que esses aspectos em Yang também perpassam a vida de todos os seres, né? E aí ela vai trazer esse olhar também para além do gênero, ela não fica limitada a isso aqui. Por isso que a obra ela agrega para todos nós, homens e mulheres. Mas aqui num primeiro momento, quando a gente pensa de necessidade, gente, socialmente, mulheres são mais condicionadas a servir, a fazer pelo outro. Desde uma refeição, organizar uma casa, levar um filho para a escola, se preocupar com alguns aspectos básicos da vida da criança, ou de um familiar, ou de um pai, ou de uma mãe. Então, o aspecto do cuidar, ele está mais enraizado na cultura do feminino. Só que, em essência, o cuidar, ele perpassa a vida de todos. A questão é o condicionamento social, os estereótipos sociais. A Christine vai discutir muito isso no capítulo 2. Eu não vou entrar em detalhes essas questões de estereótipo, a gente sabe que a nossa criação ela é diferenciada, né? A sociedade tem um condicionamento através da mídia, da televisão, dos filmes, da propaganda, que criam essa discrepância, esse estereótipo desde o homem ser uma figura que precisa mostrar força e domínio e não pode expressar suas emoções, até a mulher ter que, aí ela vai trabalhar mais a raiva, né, falar dessa ferocidade feminina, a mulher ter que conter emoções ditas mais exaltadas e assumir uma postura mais terna. Tudo isso dentro da energia yin. E o homem tendo que trazer, carregar, sustentar toda a energia yang. Então, o que que a gente tem? Dois extremos energéticos. Só que, em essência, essas polaridades existem em todos nós. Então, a discussão que ela vai trazer, ela vai abordar no capítulo 2 muito olhar para o social, mas a discussão no final ele vai trazer qual aspecto para a gente?
Primeiro, um reconhecimento. Entender, por exemplo, qual energia predomina. Né? Eu fiz um testezinho que ela deixa aqui, minha energia é mais yang. Né? Eu até trago algumas perguntinhas aqui para vocês verem também. Mas a ideia é como a minha prática, a minha ação autocompassiva feroz, ela vem para quê? Para equilibrar essas duas forças dentro de mim e dentro de vocês, independente do nosso gênero. Então, quando a gente entra aqui nesse aspecto inicial da tabelinha dela, que ela vem trazer essas quatro expressões da autocompaixão. Então, se a gente entende, né, que a minha atitude muitas vezes é de proteger, acolher, lutar por justiça, prover, né, reconhecer as minhas necessidades, motivar, encorajar, né, estimular a ir para a vida com sabedoria, com coragem, com autenticidade, todos esses elementos juntos aqui. Isso aqui é uma energia para fora, é uma energia de ação. Só que qual que é o problema que ela começa a abordar para a gente aí já no capítulo 2? É que se eu não acho um equilíbrio, aí eu vou lá na fala da graça, né? Se eu não acho um equilíbrio entre essa força, essa exaltação, esse recolhimento, esse cuidar e esse lutar, eu entro num campo de distorção e adoecimento. Ela tem até um monge aqui, um professor, que ele fala que a compaixão, quando ela é muito terna, ou só terna, por exemplo, não é a palavra tola que ele usa, mas ele fala que é tipo uma compaixão idiota, é uma compaixão sem função, porque o yin e yang tem que caminhar junto. A minha compaixão, reconhecimento do meu sofrimento, capacidade de eu me acolher, mas eu preciso da força da ação. Para quê? Para eu fazer as mudanças que eu preciso, por exemplo, para me proporcionar mais bem-estar. Então, vamos aqui, por exemplo, perspectivar, eu sou uma pessoa muito acolhedora. Então, no momento que eu estou sofrendo, que eu estou passando por dificuldade, eu consigo me abraçar, me acolher, me confortar. Mas se eu não trago junto a força da ação para me motivar a buscar uma realidade diferente daquilo que está me trazendo sofrimento, adoecimento, desordem, conflito, que pode ser um hábito, um relacionamento nocivo, alguma coisa assim, não tem movimento, não tem transformação, não tem crescimento, não tem florescimento. E aí ela vai trazendo alguns exemplos. Por exemplo, se eu fico muito focado na minha compaixão motivadora, sem o in, sem a ternura, amorosidade, autobondade, eu perco no perfeccionismo. Eu fico ali me exigindo, me condenando, me colocando condições exageradas para atingir objetivos, sem levar em consideração esse aspecto acolhedor. Da mesma forma, se eu entro lá no aspecto da compaixão, né, que é de prover, de atender às minhas necessidades, se eu também não trago o aspecto in, eu fico só autocentrada em mim mesma. Eu ativo o aspecto egoísta. Eu não vejo o outro. Eu não entendo que eu preciso desse equilíbrio, né? Em me colocar ali também como mais um que precisa ser atendido, porque a nossa cultura está voltado para o atender o que é fora. Então, ela vai trabalhando esses elementos. O homem, por exemplo, que está muito focado na energia yang, né, ele não consegue acolher o que ele sente, ele não consegue trazer nutrição interna, emocional, para os aspectos da vida dele que sejam sofredores, desafiadores, desconfortáveis. Vocês viram como é legal isso? É interessante porque aí a gente consegue perceber na nossa vida pessoal onde que a gente está deixando de suprir o aspecto yin ou o aspecto yang. Onde a gente está muito na ação, no movimento, no fazer acontecer, né? E o quanto a gente está aqui, ó, internalizado, centrado e pouco ativo no mundo. Outro exemplo que ela dá, por exemplo, a compaixão protetora. Se ela não tem um aspecto em, por exemplo, ela às vezes é refletido como uma atitude de violência, de agressividade. Você não me respeita, então, né, eu tenho uma postura destrutiva com relação ao outro, né, de prejudicar e afetar o outro, porque o outro de alguma forma invadiu meu espaço, o outro me desrespeitou. Então é tudo uma questão de equilíbrio para que a gente encontre essas duas forças caminhando junto. A nível teórico, isso aqui está claro para vocês? Faz sentido? Dialoga? Fica dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar para entender melhor esse primeiro momento aí da autocompaixão feroz? Certo? Então, eu vou ajudar vocês.
Depois eu mando lá no grupo, a entender se vocês estão mais na energia Yang ou no Yin. Eu vou só fazer as perguntas, só para a gente ir localizando. Ah, isso parece compaixão terna, isso é protetora, isso é. E aí a gente vai se vendo aí, tá? Então ela traz aqui na página 72, quem tiver o livro, um teste. Eu vou mandar e aí vocês fazem e somam. Tem as instruções de pontuação para saber. O que que é mais rico? Ah, lembrei outra coisa que eu precisava falar aqui. O que que é o mais rico disso aqui, gente? É porque, por exemplo, assim, se a gente vive num modelo social de estereótipo, mulher cuida do lar, homem provê, mulher cuida dos filhos, homem ganha o dinheiro e bota a comida dentro de casa. É um estereótipo. Mas o que está acontecendo aqui se a gente ganhar um pouco de perspectiva? A gente percebe que é uma padronização. Só que a gente já tem conhecimento suficiente de vida, experiência, autoespiritualidade para saber que nenhum ser humano é igual. Eu sou mais yang, minha energia yin é mais baixa. Pode ser que a Rita tenha essas duas forças mais niveladas. A Rita tá ali equilibrando bem o yin e yang dela. A Gislene já é mais yin e tem o yang mais baixo. Ou, por exemplo, o Cacheta, essas duas energias estão, de certo modo, anuladas. Nós somos singulares, particulares na nossa vida. Não tem como a gente ocupar papéis pré-determinados pela sociedade sem que a gente leve em consideração o aspecto da nossa própria expressão de vida. Como nós operamos, quais forças a gente precisa potencializar. Eu preciso trabalhar mais o meu yin, né? Talvez a Georginette precise trabalhar mais também o yin ou o yang dela. Então, quando a gente pensa em papéis sociais, eles não podem ser pré-determinados. Por isso, a distorção e o adoecimento social. Ah, né, ele tem mais aptidão emocional, às vezes, para ser um profissional da área da saúde mental. Ah, ela tem uma aptidão, talvez, ali para a área da matemática, do cálculo, né? Posições sociais, que a Christine partilha estudos, que são muito estereotipados. Né? Mulher é para isso, homem é para isso. Mulher tem a melhor aptidão para isso, e o outro para isso. E ela mostra que está incutido na sociedade, que involuntariamente a gente, sem querer, denomina: não, isso aqui parece coisa de homem, isso aqui parece coisa de mulher. Semana passada eu fiquei pensando sobre isso depois que eu estava estudando. Eu fui numa loja da Boticário. Aí eu fui buscar um desodorante corporal. Eu sempre uso um porque minha mãe pega o dela e compra um para mim, e às vezes eu compro para repor o do Arthur. Aí eu fui lá dentro da Boticário. Primeiro, a gente tem duas categorias. Você tem a categoria dos perfumes femininos e dos masculinos. Já existe um estereótipo. Perfume feminino tem uma embalagem mais bonitinha, formato de florzinha, coraçãozinho, é um vermelhinho, é rosinha, é coloridinho. O masculino é escuro, verde escuro, preto, azul escuro. A forma conta, né? Se o da mulher é umas formas mais bonitinhas, ou aqueles abailonados, não sei o nome, que é tipo uma garrafinha, né? Os primeiros perfumes da Boticário, se não me engano, já eram assim, minha mãe tinha. E o dos homens são retos, quadrados, retangulares. Então você já tem um estereótipo ali. Aí eu entrei na loja, minha mãe sempre compra um determinado perfume e desodorante, porque eu gosto porque não é muito doce. Eu não gosto de perfume doce. Aí eu cheguei para a moça e falei: tem esse perfume? A moça falou: não. Eu falei: que outro perfume menos doce você tem? Ela me pegou os perfumes tradicionais femininos doce. Falei: não, moça, eu não gosto desse tipo de perfume, me dá dor de cabeça, é muito doce. Ela: não, então a gente não vai ter. Eu falei: e os amadeirados? Ela: não, amadeirados são perfumes masculinos. Eu falei: mas eu gosto de perfumes amadeirados. E aí ela foi e pegou um, pegou outro. Ela: não, acho que você vai gostar desse aqui, porque esse aqui é mais suave, é mais sutil. Aí ela me trouxe outros três, eu escolhi um diferente daquela, me trouxe, mas que é um desodorante corporal masculino, e peguei um outro masculino também para o Arthur, que é o que ele usualmente usa. Então, isso está incutido no nosso inconsciente, em tudo. As formas, as cores, né? As classificações. E pode ser que um homem goste de um perfume doce e uma mulher goste de um perfume mais amadeirado. Então é engraçado que a gente veste a roupagem sem a gente refletir sobre a roupa que a gente está vestindo, né? A gente se enquadra. Da mesma forma, eu fui numa festinha que para mim foi bem diferente isso. Eu perguntei para a mãe de uma menininha de 2 anos o que que ela mais gosta, para me comprar um presentinho que esteja de acordo com aquilo que a criança vai gostar. A mãe falou que ela adora bichinhos e carrinhos, tipo caminhõezinhos.
E como a mãe é bombeira, eu ainda fui procurar um caminhãozinho de bombeiro, não achei. Mas aí eu fui na loja, olhei os carrinhos, tinha um que você dava um tapa nele, ele saía andando. Eu pensei, gente, se eu fosse criança e ganhasse um brinquedo desse, eu ia adorar. Comprei o carrinho, que você dá um tapa nele, ele sai andando, né? E provavelmente ela deve ter brincado e se divertido à beça. Mas foi a primeira vez que eu entrei numa loja de criança e eu comprei um carrinho para uma menina. Não que eu tenha algum problema de meninas ou meninos, né, usarem brinquedos, mas o comprar. Falei, cara, eu nunca me imaginei comprando um carrinho para uma menina, né? A nossa primeira tendência é ir na seção de boneca. Só que eu analisei. Aí eu fui na seção de boneca dar uma olhada. De um lado era boneca, do outro lado era vasilhinha de cozinha, kit de cozinha, pratinho, panelinha. Eu falei, caramba, a gente condiciona a criança desde pequena que ela tem que saber cozinhar, né? Usar os itens domésticos, tem o fogãozinho, o forninho. A gente não dá um joguinho de panelinha para o menininho. A gente ensina que a menininha tem que cozinhar, a menininha tem que servir. Então, é tudo tão enraizado, tão antigo, tão de desde o momento que a gente está aqui, que a gente não tem a cultura do questionar, né? E é isso que a Christine vai trazer, principalmente olhando para os aspectos de gênero, né? Essa supressão da energia feminina na sociedade e essa potencialização da energia masculina, mas ambas estão em processo de adoecimento. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu estou falando muito hoje, é porque eu fiquei empolgada com isso tudo. Mas vocês querem trazer algum olhar, alguma partilha? Rita? Rita, você está falando aí, eu estou rindo. Quando eu era mais nova, eu me lembro que estragou uma coisa na casa da minha avó e ninguém resolvia. Eu fui, chamei o serralheiro, pedi para arrumar e tal. E eu trabalhei muitos anos vendendo ferramenta, né? Aí eu me lembro perfeitamente da minha avó olhar para mim e ela falar assim: você tinha que ter nascido homem. Você resolve as coisas. Eu falei, uai, vó, mas ninguém resolve, eu tenho que ir lá e fazer. Ela, não, ai, mas isso é coisa de homem. Eu falei, não, vó, não tá arrumado? Então pronto, né? Aí você tá falando, eu tô lembrando, eu já escutei isso tanto. De eu olhar, como eu trabalhei muito com ferramenta, tem ferramenta que eu acho bonito, e eu tenho um monte de ferramenta aqui em casa. Aí um dia eu olhei e falei, nossa, que conjunto mais lindo. Minha irmã olhou para mim e falou, só você para achar ferramenta bonita, pelo amor de Deus. Eu falei, ah, então tá, né? E o quanto que a gente suprime isso, né, Rita? Porque não se enquadra, não está na forma, né? Não está no tabuleiro, né? Não está nas configurações esperadas pela sociedade. E aí que a gente vai entrar na semana que vem, aí finalmente a gente vai falar sobre a raiva, porque é o capítulo 3 e ela fala assim, ó, mulheres zangadas. Até a raiva foi tirada esse direito, essa propriedade, e a gente está fazendo o quê? Trazendo ela de volta, né? Não é normal a gente ver uma mulher alterar a voz. Se você vê uma mulher gritando no espaço público, primeiro pensamento, essa mulher é Uhum. louca, ela é transtornada, ela é exaltada. Mas se você ouve um homem gritando, você vê aquilo como uma representatividade de força, potência, né, proteção. E aí, quando a mulher sente, ela condena, né? E aí, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, nesse movimento de trazer esse olhar para o nosso campo emocional, para a gente validar também essa potencialidade da mulher zangada, né? E não só da mulher, da gente, para todos que em algum nível reprimem essa força criativa e construtiva. E não é uma força, como eu falei semana passada, destrutiva. Não é estou com raiva, vou brigar com a Gislene, vou xingar e ofender a Gislene. Não. No meu poder de raiva, eu trago o meu direito, a minha liberdade. Assim, não, eu não permito, eu não gosto, né? Eu não quero que você me invada, eu não quero que você faça isso comigo, eu não consinto, né? Energia de posicionamento, que é a Christine traz. Quem é muito in e não consegue se posicionar, acaba adoecendo, ou é ansiedade ou depressão, porque não consegue ter palavra. E quem é muito yang acaba sendo mais agressivo, destrutivo, pouco, né, terno, pouco amoroso. Então a gente está tentando achar o nosso equilíbrio, né? Esse centro onde a gente consegue expressar essas duas forças na nossa vida, tá? Ah, as perguntinhas aqui rapidinho antes da gente fazer a prática. Ela traz, por exemplo, você se considera uma pessoa nada independente ou muito independente? Nada emocional ou muito emocional? São extremos, tá? Aqui tem uma régua. Muito passiva, muito ativa.
incapaz de se dedicar aos outros ou se dedica completamente aos outros? Nada competitiva, muito competitiva. Muito rude, muito amável. Tem dificuldade para tomar decisão, segurança para tomar decisão. É prestativo, não é prestativo. Desiste fácil, nunca desiste. É gentil, não é gentil. É consciente das emoções dos outros ou não é consciente das emoções dos outros. Porque tudo aqui tem um certo estereótipo, tá? Tipo, ser mais competitivo, coisa de homem, né? Eu estar mais ciente das emoções dos outros é mais coisa de mulher. É, fica aos pedaços sob pressão, fica gigante sob pressão. É fria no relacionamento com o outro, é entusiasmado. E aí depois ela vem e traz um cálculo matemático básico, eu vou jogar lá no grupo, vocês fazem, e aí ela explica aqui a pontuação para saber se você é mais yin, yang, ou se você está no mesmo, ou os dois estão baixos, para você saber qual força você tem que trazer, né, para poder equilibrar o seu campo aí. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tudo bem? Legal? Vocês estão gostando desse tema? Oi, Cacheta. Só, só compartilhando um detalhe. Uma vez entrou um cara aqui em casa para entregar o gás. Eu estava fazendo comida e a Zélia trocando lâmpada. Achou aquilo esquisito e tal. E outro dia aconteceu um fato interessante. O vaso do meu banheiro estava vazando. Cacheta, isso é coisa de homem, você vai resolver. E eu tenho a maior preguiça desses negócios. Eu achei. Por mim, ela resolveria, entendeu? Mas a gente resolve, porque tem que fazer. Mas que é um porre, é. Essas divisões. Podia ser legal se cada um fizesse por afinidade, né? Assim, tem a necessidade real, tem coisas que a gente tem que fazer e não tem quem faça, mas não seria mais bacana se a gente pudesse, né? Assim, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Aqui em casa eu brinco, eu sei fazer, eu sei arrumar uma torneira, eu sei trocar um chuveiro, mas eu sou que nem cacheta, eu não gosto. Não gosto de trocar chuveiro, não gosto de trocar pia. Já o Arthur não gosta mesmo, né? Ele tem uma aversão a fazer esse tipo de coisa. Ele fala, vamos pagar? Aí tudo bem, mas é uma coisa tão simples, né? Será que não dá pra gente fazer? Né? E aí encontrando os nossos papéis, isso também é um caminho de autoconhecimento. O que que a gente é bom para fazer, né? E o que que a gente percebe que talvez não é uma potencialidade, mas que a gente precise. E aí a gente traz as forças que a gente precisa. Agora eu preciso ser mais yin, agora eu preciso ser mais yang. E aí eu vou achando os equilíbrios nos campos da minha vida. Mas o que eu achei mais válido até aqui no capítulo 2 para a gente fechar ele, é essa ideia de que a gente pode, né, trazer essas potências, a gente pode despertar elas e a gente pode fugir das roupagens, dos estereótipos e das caixinhas. Né, quando a gente olha e busca esse campo que a Christine fala, que é ser autêntico, né, se conhecer nesse processo. Gi, pode falar. Olá, boa noite. Essa questão de. Acho tudo como a gente sempre sabe, tudo tem que ter um equilíbrio na vida mesmo, porque às vezes, quando a gente é muito yang, você falou de mim mais cedo aí, que eu era yin, não, eu sou yang, É total. hipotético, tá? Foi tudo hipotético. Então eu sempre fui muito yang, né? E aí, depois que eu me separei, a gente fica mais yang ainda, porque eu tenho que resolver minhas coisas, né? Eu tenho que ser mais independente, eu tenho que me pôr mais em ação, mas eu sempre fui assim. E às vezes, quando você. Isso aconteceu comigo. Depois que eu me separei, que eu comecei num novo relacionamento, como no casamento eu era muito yang, eu sempre fazia, eu arrumei um relacionamento em que a pessoa fazia tudo o que eu queria fazer. E às vezes eu não me permitia estar no lugar de mulher. Sabe assim? Não, eu não vou fazer isso. Sabe se permitir a ser cuidada, a ficar quietinha, porque eu não sabia. Não, então, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque às vezes a gente vai para a vida só fazendo, e eu acho que a mulher, ela está pagando um preço muito alto, porque por ter esse estereótipo na sociedade, a gente trabalha, eu trabalho 8 horas por dia, e chego em casa, eu tenho as coisas da mulher para fazer, né? Então você tem tudo lá fora que você tem que se pôr em ação, você tem que liderar alguma situação,
Você está numa situação de chefe, às vezes de diretor, de supervisora, de gerente, enfim, cada um no seu papel, que você tem que se pôr em ação o tempo inteiro. Você cuida do trabalho e tem todo um entorno seu que você está lidando com pessoas. E às vezes você tem que se impor, você tem que ter atitudes de homens, vamos dizer assim. Aí você chega para sua casa, volta para sua casa, tá aqui a louça na pia para lavar, né? Tá tudo por fazer. E aí você tá pagando esse preço, porque às vezes a mulher quer estar tão empoderada, e o que que acontece? Adoece. Até rimou. Porque a gente adoece, porque você tem tudo para fazer, aí você tem filhos para cuidar, ainda tem os meus filhos adolescentes para cuidar, tem toda uma vida para ser tocada. E às vezes você quer só sentar aqui no sofá e ouvir a Aline. Aí você fica assim, ai, meu momento de paz. Mas a louça tá lá esperando, tá tudo por fazer, né? Então, assim, é muito. É punk a vida, viver é punk, né? Não é fácil, não. E buscar esse equilíbrio, eu acho que ele é fundamental. É se permitir, às vezes, estar nessa energia aí, sem se cobrar. Tira o chicotinho da mão, porque eu tenho o meu direto, né? É tirar isso da mão e falar assim: não se permita, Gislaine. Deita no sofá, não faz nada, não, fica quieta. Às vezes a gente não se permite. Eu tô falando, eu não me permito, às vezes eu não me permito, Aline. E vai virando uma ansiedade, um desassossego, como se eu não pudesse sentar no sofá ou pôr um fone de ouvido e meditar. Não, não, a louça está esperando. Não, né? É quietude. A gente tem que quietar, parar mesmo. Então, esse mundo que a gente está caótico, eu acho que é muito por conta disso, por essa falta de. É ter essa clareza que a gente precisa ter. Não, agora eu preciso ter clareza que eu preciso ficar sem fazer nada. Deixa que alguém troca a lâmpada lá, deixa que alguém lave, deixa que alguém faça. Não só eu ser a fazedora, né? É isso. Me identifico muito, tá? Já adianto. Somos muito parecidas nesse aspecto aí. Mas é gostoso isso, né? Ó, de tudo que a Gi trouxe, o deitar é uma representatividade do yin. O se recolher é yin. O não ter que ter resolutividade para tudo é yin. E aí a gente vai fazendo essa leitura do campo, que eu achei o mais legal desse capítulo 2. Como é que eu vou percebendo, né, que eu estou me exaltando, que eu estou gastando muita energia, que eu estou priorizando coisas externas e não estou dando prioridade para a linguagem interna. Então, dessa leitura do livro, a pergunta que fica para mim, eu mentalizei ela e eu faço várias vezes: o que eu preciso? Às vezes pode ser um copo de água, pode ir ao banheiro e parar de reter urina, né? Pode ser uma pausa. Hoje eu fiz isso, eu estava trabalhando, depois eu terminei uma disciplina da pós, sentei aqui para dar uma olhadinha revisada no material e eu falei, eu tô cansada. Eu só queria deitar. Eu deitei 10 minutos e eu voltei. Porque por um instante eu parei para reconhecer uma necessidade. Eu tô cansada. É uma necessidade de repouso, recolhimento, descanso. Então, a nossa capacidade de ação, ela vai ficando mais fluida e a gente não fica presa ao ciclo padrão de repetição de hábitos. Isso que eu achei mais legal, né? Então, o que eu estou precisando, tá lá no capítulo 1. O que eu preciso e quais movimentos eu preciso fazer para aliviar esse sofrimento, esse desconforto, esse cansaço, né? Essa atribulação. O que que eu preciso fazer? Né? Tomar um banho, trocar uma roupa, deixar aquelas coisas por fazer para depois, pedir ajuda, né? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade, pedir ajuda, né? E aí a gente vai achando os nossos equilíbrios. Ó, você já virou três, Mas quatro, oi, Dorinha. eu acho que existe só uma palavra para fechar esse capítulo de hoje, que é o equilíbrio que você acabou de falar, né? Quando a gente ouve a Gisele falando, a Cris, as outras meninas que falaram, a gente fica imaginando. Agora a gente tem que buscar esse equilíbrio, que muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que arranjar um meio. Eu acho que o que fecha hoje, uma única palavra é equilíbrio. Agora, buscar esse equilíbrio tem que ter um pouquinho de sabedoria e desprendimento, né? Eu vou deixar, agora eu, eu, eu vou investir em mim, eu vou, né? Vou pensar em mim,
como diz os jovens, os jovens, né? Eles falam que se danem, né? Acho que é isso aí. Perfeito, Dorinha. E o mais legal, pode ser treinado, né? Que é É. isso que a autocompaixão e o mindfulness para a gente. Pode treinar esse negócio para virar um hábito. E aí eu vou convidar vocês a gente refazer o exercício da semana passada, de equilíbrio do nosso Yin Yang, mas agora com entendimento do que a gente está fazendo, tá? Então convido vocês ao recolhimento. Recolher já é uma energia Yin, trazer para dentro, buscar o interior. Soninha, eu não te dei oi, quero te dar oi. Cada um no seu tempo. Até as gatinhas da Rita vai participar agora, ó. E é com essa energia aí, talvez, que a gente se permita se desvincular do ambiente, de qualquer demanda ou responsabilidade que chegue à nossa mente. A gente se propõe agora, num ato compassivo, a dedicar esse tempinho a nós, mas não é um tempo qualquer, é um tempo de qualidade. E sem que a gente influencie, eu quero que vocês apenas observem a respiração, tomem consciência, se conectem a esse balanço. Nada a ser feito, nada a ser alcançado, apenas o estar presente. Convidar vocês a trazerem as duas mãos lá no plexo, à altura do nosso estômago. A gente pode colocar uma mão sobre a outra. Nesse primeiro momento do exercício, eu quero convidar vocês a focarem apenas na inspiração. Então, a gente vai dar uma atenção maior à entrada do ar, com a mão lá no nosso plexo. Plexo é o nosso chakra associado ao nosso poder pessoal, à nossa vontade, ao nosso poder de ação. Por isso, ele está associado à compaixão feroz. Então, quando nós inspirarmos, a gente pode visualizar como se essa energia, essa força viesse lá da base da nossa coluna. Inspirem, visualize essa energia yang mais vitalizada, mais potente, circulando no seu corpo. Por alguns instantes, esse vai ser o nosso exercício atencional. A cada inspiração, sinta essa força, essa potência da energia yang. A gente pode visualizar também como uma luz branca que irradia através do nosso corpo. A cada nova inspiração, essa energia é potencializada. Através de força, potência, energia. E na próxima inspiração, eu quero convidar vocês a segurarem o ar, contarem até 5 e soltar. Então, inspirando, soltando. Relaxa as mãos, solta ela no colo. Entrega o corpo em um instante. Agora a gente pode trazer as duas mãos ou na altura do coração ou em alguma outra parte do corpo. Vocês sintam sendo confortadas e acolhidos. A gente pode pôr uma mão sobre a outra.
Agora a gente vai inverter. O foco atencional vai estar na nossa expiração, na saída do ar. Ao expirar, a gente vai relaxar, soltar, sentindo essa energia terna, compassiva. Inspirando, expirando, soltando. Essa energia pode ser visualizada como uma luz dourada. Da mesma forma, ela nos preenche, nos acolhe, nos nutre. Uma energia de soltura, relaxamento, entrega. Uma energia que nos ampara, conforta, acolhe. A cada movimento de saída do ar, essa energia vai se potencializando. Uma energia terna e amorosa. Novamente, na próxima inspiração, a gente vai segurar o ar até 5 e vai soltar. Então, inspirando, segurando, soltando. Uma das nossas mãos a gente vai manter no coração, a outra mão a gente vai levar lá para o plexo. E agora a gente vai fazer um movimento de integrar essas duas forças. O Yang na inspiração, o Yin na expiração. A gente não precisa influenciar nem controlar a entrada e saída do ar. Sintam apenas essa energia sendo harmonizada, integrada dentro de você. O Yang entrando, o Yin na saída. E a gente vai percebendo essa integração como um balanço. Do ar entrando, do ar saindo, assim como ondas no mar. Elas vêm e vão. A gente pode descansar as nossas mãos. Eu quero que vocês descansem nesse estado novo. Repousem aí na consciência, no momento presente. Lembrando mais uma vez que a nossa prática não é uma experiência isolada, é um movimento coletivo, onde as nossas ações podem reverberar de forma positiva e trazer florescimento no mundo. Aos poucos a gente vai acordando o corpo, movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés. No nosso tempo, cada um vai abrindo os olhos. Tudo certo aí, gente? Foi diferente fazer o mesmo exercício da semana passada e hoje? Tô indo agora. Você tá indo? O que que é uma outra adaptação desse exercício que vocês podem fazer?
Quando vocês sentem que vocês precisam mais do yin, o exercício pode ser focado no yin, na saída do ar. Quando vocês sentem que precisam mais do yang, né? Tô muito prostrada, tô apática, tô sem ação, sem movimento, sem vontade. Aí você vai focar no yang. E aí, eu vou desfazer minha fala da semana passada. Eu falei que parece que para mim ficava melhor se eu trocasse, se o yang fosse a saída e o yin a entrada. Mas hoje eu já senti diferente. Parece que a entrada do ar é mais enérgica e a saída do ar é mais de entrega. Então eu senti mais forte essa coisa do yang que entra e do yin que sai. Vocês podem adaptar o exercício aí como ficar melhor para vocês, tá bom?